Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Embora o STF tenha decidido que jornalismo não é profissão, preferimos o entendimento de Hipólito da Costa, que em 1808 viu os redatores das folhas públicas como cidadãos ainda mais úteis do que os demais, porque apresentam os fatos do momento, as reflexões sobre o passado e as sólidas conjecturas sobre o futuro. No último programa de 2008, com aval do patrono da nossa imprensa e sem bolas de cristal, acrescentamos ao rol de atribuições dos jornalistas a tarefa de desdobrar os fatos de hoje até chegarem ao amanhã. Com os mesmos convidados e idêntica disposição, 1 ano e 6 dias depois, vamos avaliar o que aconteceu e identificar as tendências que ora estão gestadas. Nossa tarefa no ano passado foi facilitada por 2 fatos decisivos ocorridos pouco antes. Não seria difícil prever que a quebra de grandes instituições financeiras em Wall Street e a vitória de Barack Obama produziriam fortes alterações no cenário econômico americano, internacional e também no brasileiro. Fomos prudentes ao concluir que a crise financeira seria atenuada no Brasil, porém fomos mais longe no exercício prospectivo ao imaginar o declínio do capitalismo irreal, desregulado e delirante. Nesse contexto, era inevitável mencionar um Estado mais presente e lembrar o presidente Franklin Roosevelt e seu New Deal progressista dos anos 30 do século passado, que Barack Obama não poderia ignorar quando assumisse. As efemérides nos espreitavam. Os 70 anos do início da Segunda Guerra Mundial nos empurrou para o conjunto de fenômenos responsáveis pela maior catástrofe produzida pela humanidade nos últimos 500 anos e ainda não superados. Daí foi um passo para falar nos aloprados políticos e nos fantasmas do fanatismo e da intolerância disfarçados atrás das religiões, todas as religiões. A segunda efeméride também relacionou-se com a Segunda Guerra. Os 20 anos da queda do Muro de Berlim deveria marcar o fim da Guerra Fria, mas serviu para exibir os perigos do pensamento único. Outra herança da Segunda Guerra Mundial, esta foi positiva. A criação da Comunidade do Carvão e do Aço, que acabou com as guerras no coração do velho mundo e desaguou na criação da União Europeia, primeira federação supranacional da história da humanidade. Porém, aqui no Novo Mundo, este modelo de integração não pegou e só conseguirá decolar quando os caudilhos sossegarem. Óbvio, não poderíamos esquecer a mídia, especialmente a imprensa. A crise que a assola já dura 2 décadas. Na realidade, é uma crise de identidade estimulada pela explosão das novas tecnologias e pela concentração empresarial. Uma imprensa pouco diversificada não avança e não promove avanços. E o que nos espera em 2010? Mais do mesmo? Muito mais, certamente. Os processos não se interrompem, só tendem a engrossar. E algumas circunstâncias de ontem, hoje, ficam mais agudas e mais prementes. Hora de perguntar: para onde vamos? Vamos ver como ficou o resultado da votação na urna eletrônica do nosso site. A pergunta era: a que atribuir a ausência da maioria das entidades empresariais da CONFECOM? Ao todo, foram 549 votos. 72% atribuíram a falta de disposição dos empresários para debater a mídia e 28% acreditam que a causa foi a reação à partidarização da pauta da conferência. A pergunta desta semana é: como você avalia o desempenho da mídia brasileira em 2009? Excelente? Bom? Satisfatório? Insuficiente ou péssimo? A votação deve ser feita apenas em nosso site, no endereço que você vê aí na tela. Para analisar a mídia em 2009 e refletir sobre as pautas que virão por aí em 2010, estão comigo aqui no estúdio
da TV Brasil, o cientista político, o professor de teoria política Renato Lessa, o economista e ecologista Sérgio Bessermann e o jornalista Cláudio Boiunga, aqui da TV Brasil. E nós vamos começar por um assunto que foi mencionado no ano passado, mas não foi, digamos, não provocou, digamos, um alerta especial, porque não havia razões, talvez. Foi a questão do clima. Não é? A questão do clima dominou o fim deste ano de 2009 e vai marcar certamente o de 2010. E vamos ouvir o que tem a dizer Sérgio Bessermann Viana, que acaba de voltar de Copenhague. Ele é economista, ecologista, presidente da Câmara de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro e professor de economia da PUC Rio de Janeiro. Foi presidente do IBGE e diretor de planejamento do BNDES. Sérgio, quais as novidades de Copenhague projetadas para frente? Bom, a reunião fracassou no sentido de ter produzido uma declaração política fraca. Não se esperava um acordo diplomático com força de lei, porque estava claro já que os temas em discussão envolvem uma quantidade de recursos extremamente significativa e os estados principais, vamos lembrar que Estados Unidos e China sozinhos são responsáveis por 45% das emissões de gases de efeito estufa e eles não haviam produzido um acordo. Então, não se esperava o acordo, mas a declaração acabou sendo fraca. Nada de tão importante assim aconteceu na Dinamarca, mas, no meu modo de ver, houve algo de extraordinário nessas 2 semanas. Esse novo fenômeno, que é a opinião pública mundial, mobilizou-se em torno de um tema global como de forma nunca antes vista. A informação, o conhecimento sobre os enormes impactos do aquecimento global na vida de todos, nas populações, na economia e na sociabilidade da civilização, ficaram sendo discutidos nos lares, nas ruas, e de modo que para frente, para 2010, eu diria, nós não temos marcado, haverá uma conferência no final do ano, a nova Conferência das Partes, a COP16, na Cidade do México. Alguma expectativa será gerada, mas o mais importante é que não haverá perda de momento. Essa é a minha previsão, pode ser também a expressão do meu desejo. Pelo contrário, os governantes do mundo estarão colocados mais do que nunca sob a pressão dos cidadãos dos seus países e do interesse global, até porque o aquecimento continuará provocando, infelizmente, eventos climáticos numa frequência maior do que estávamos habituados e uma série de outras consequências. Mas eu acho que um dado importante que essa pressão da opinião pública, da sociedade mundial, porque já há uma sociedade mundial hoje, é sintomática e está na capa da última revista Economist, que é uma revista, eu não digo conservadora, mas é uma revista de economia e negócios e obedece, digamos, uma posição mais centrista, não é? E a capa diz, o progresso está em discussão. Quer dizer, eles já começam a arguir se vale tudo, se o progresso é justificativa para acabar com o dia de amanhã, não é? Acho muito importante. Renato Lessa, cientista social, doutor em ciência política pelo Instituto Universidade de Pesquisa do Rio de Janeiro, IUPES, é professor titular de Filosofia Política do IUPES e da Universidade Federal Fluminense, diretor-presidente do Instituto Ciência Hoje. Renato, como é que você vê esse questionamento do progresso? Quer dizer, o homem para agora para dizer, espera aí, vamos devagar, porque o negócio tem preço. O Sérgio tocou num aspecto que eu acho que foi essencial dessa experiência lá de Copenhague, que é a criação de uma espécie de espaço público internacional que escapa do controle das instituições dos governos. Quer dizer, uma sensibilidade forte com relação à questão do clima e do meio ambiente, que eu acho que vai se impor como agenda permanente, né? Isso tem várias implicações para além da questão ambiental imediata, no meu ponto de vista. Eu acho que isso tem o potencial de, além de fixar o tema na agenda, de uma maneira definitiva, muito forte, independente dos ciclos eleitorais de cada país,
isso cria, eu acho que isso dá alento à atividade política, quer dizer, isso dá alento enfim, à relevância da intervenção dos cidadãos, dos seres humanos na arena política, né? Coisa que está completamente desencantada graças à rotinização de parlamentos, partidos e as formas clássicas de organização política. Então, acho que isso é capaz de, depois de tanta coisa que a gente ouviu sobre o fim das utopias, né? Fim das ideologias, quer dizer, isso é uma bobagem. Há uma ideologia que diz que as ideologias acabaram, né? E uma prova é isso, quer dizer, essa é uma questão que, além da dimensão natural, quer dizer, técnica com relação à natureza, tem uma dimensão de reviver o espaço público. E justamente colocar, quer dizer, pôr a ideia de que é fundamental ter restrições, sim, ao progresso. Claro. Porque, quer dizer, todas as atividades humanas são embebidas em relações sociais e culturais, elas são restritas por valores. Por que o progresso tecnológico não pode ser também regulado por valores? Então, acho que uma grande utilidade também dessa mobilização, para além da questão da natureza, é repor o tema do lugar da ciência e da tecnologia na nossa sociedade. Quer dizer, sem a coisa apocalíptica também, quer dizer, vamos dispensar a ciência, que seria uma grande bobagem, mas torná-la alguma coisa, quer dizer, a serviço, né, do bem-estar da humanidade, não como uma variável que tenha curso independente, né? Cláudio Boiunga, jornalista, formado em Direito, estudou Política Internacional no Instituto de Estudos Políticos de Paris. Foi repórter, redator, crítico, correspondente internacional e professor da PUC-Rio e também escritor e biógrafo. Boiunga, como é que você vê como jornalista, digamos, essa movimentação em torno da causa climática ou ecológica? Eu concordo inteiramente com o tema da mobilização da opinião pública mundial. Eu acho que sinaliza, e não só na área ambiental, mas também na área dos direitos humanos, a possibilidade de um início de uma cidadania supranacional e internacional mundializada. Essa cidadania é extraordinária porque até pouco tempo se julgava que era um wishful thinking, era um desejo irreal. Ao contrário, isso está mostrando que esse ativismo está se mobilizando em torno de assuntos que aparentemente não dizem respeito ao dia a dia, mas que... E mais uma coisa, eu acho que apesar de uma certa apatia de certos governos, ainda uma certa má vontade, todo mundo foi obrigado a ir adiante. O Brasil foi propositivo e desistiu da tese de que os subdesenvolvidos podem postergar decisões fundamentais. O Obama teve que ir o bem ou o mal. Enfim, está havendo... Essa cidadania mundial está empurrando os governos. Isso é da maior importância, eu acho. Cláudio, Sérgio Bessermann, a crise financeira ocupou no ano passado o nosso programa, porque nós estamos no coração daquele turbilhão, não é? E ela aparentemente amainou ou ela vai continuar? Essa é a questão. Quer dizer, aqui no Brasil, felizmente, as coisas estão mais ou menos aplacadas, mas existem consequências ainda que não começaram, o ciclo não terminou, não é? Como é que você vê essa questão? Bom, não fiquem chateados comigo. Mas eu discordaria de qualquer análise que, à luz dos últimos indicadores de recuperação do nível de atividades econômicas, projetasse para o futuro apenas uma recuperação. A crise é muito mais profunda do que seus impactos no crescimento do PIB ano a ano, da taxa de emprego. Há desequilíbrios macroeconômicos fundamentais que permanecem sem que se vislumbre ainda qual será a equação para sua solução, especialmente entre os países superavitários e deficitários, ou ainda mais diretamente a relação entre os Estados Unidos e a China. E, ao mesmo tempo, eu acredito que em 2010, já há sinais disso, vai ser crescentemente precificada uma compreensão de que o enorme esforço para evitar a depressão econômica realizado no ano passado tem um preço, tem um custo, não há freelance em economia e chegará o momento em que as coisas deverão modificar-se do ponto de vista da liquidez internacional, da oferta de liquidez, os países deverão começar a encarar a realidade de que os trilhões de dólares gastos expressam uma nova realidade pela frente com uma série de exigências. Isso será precificado e nós vamos continuar tendo algumas aventuras, não só em 2010, como ao longo dos próximos anos, até que um outro mundo,
Isso envolve não apenas a economia, como a geopolítica e a própria relação entre as moedas do mundo, até que esse outro mundo comece a se esboçar e com um padrão de governança que sequer esse ainda é muito claro de qual aquele que poderia cumprir esse novo papel nesse século. Renato Lessa, uma das soluções nos Estados Unidos para enfrentar a debacle, não é? Foi a intervenção do Estado, uma coisa que nunca havia se cogitado, não é? E na hora do aperto, os conservadores, a iniciativa privada realmente aceitou aqueles trilhões que realmente evitaram a quebra geral. Você vê uma possibilidade de que os Estados Unidos possam fazer uma pequena reversão, sobretudo com a decisão do Obama de bancar um plano de saúde baseado na intervenção do Estado, não apenas privatista. Você vê uma pequena reversão nos Estados Unidos, e graças ao Obama, de fazer do Estado realmente algo menos passivo do que era até então. Uhum. Não, sem dúvida, essa vitória obtida pelo presidente Obama no Congresso americano foi fundamental, quer dizer, e repõe os Estados Unidos na tradição da sua democratização a partir dos anos 30. Quer dizer, a democracia não pode ser pensada apenas como um regime dotado de regras de competição eleitoral. Isso é uma concepção técnica, minimalista de democracia. A democracia envolve incorporação das pessoas ao processo político-social e, evidentemente, exige que o Estado tenha compromissos e responsabilidades no plano da produção de políticas sociais, políticas de minimização de riscos sociais. Nesse ponto, os Estados Unidos são muito atrasados, se você comparar, por exemplo, com o modelo social europeu e até mesmo com o modelo social praticado em várias nações sul-americanas. O programa do presidente Obama é muito moderado, quer dizer, ele é fundamental para a sociedade americana, mas não há nada de estatização no sentido, por exemplo, do programa social francês ou mesmo inglês. Trata-se apenas de garantir que as pessoas menos favorecidas tenham acesso a planos de saúde. Eu acho que isso repõe na nossa agenda, isso eu acho muito importante, o tema de que não há democracia possível sem a dimensão da política social, e nisso o Estado tem um papel insubstituível. E é fundamental que um país no qual isso soe como anátema, a ideia da intervenção estatal, que isso seja posto assim, quer dizer, na ordem do dia, de uma maneira muito clara. Agora, há muita reação da sociedade americana com relação a isso, não só por parte da direita conservadora, mas de uma ideologia muito antiga nos Estados Unidos de que viver da ajuda alheia é uma coisa indigna, quer dizer, uma coisa engraçada isso, quer dizer, a ideia de que o esforço individual é que deve ser fundamental, E, portanto, uma certa percepção da intervenção do Estado como alguma coisa que diminui a autonomia individual. Boiunga, ainda no assunto Obama, e trazendo ele mais para perto aqui do Brasil, o Obama não esperávamos que, de repente, ele já tinha dito, no final da campanha, ou quando ele foi eleito, eu me sinto brasileiro e tal, ele já tinha feito uma menção. Mas, de repente, no meio desse ano, ele solta, Lula é o cara, E, de repente, temos aí o Obama incorporado ele é o líder na América Latina de todos os países, não é? Muito. Eu quero entrar nesse tema, só quero dizer uma frase só antes sobre a crise. É que eu acho que a crise não foi a de 30, assim como a gripe suína não foi a espanhola. Ou seja, o que rolou depois, embora os remédios, como acho que você disse, não garantem uma saúde 100% à frente, houve o ativismo dos brancos centrais, que me parece que foi um elemento. Não por acaso a revista Time escolheu o homem do ano, o Ben Bernanke. Ou seja, esse professor que conseguiu passar o pior daquele pesadelo. E, de qualquer maneira, o medo hoje é que ela foi debelada tão rápido que talvez as reformas mais radicais possam ser postergadas por conta de uma falsa sensação de euforia. Quanto ao negócio aqui do Obama, o que eu acho é o seguinte, a grande novidade, que está sendo pouco dita, é a China. Ou seja,
Não é só porque o Brasil teve um upgrade em termos de diplomacia internacional, nem tem um peso regional claramente que indica que ele é a liderança regional, moderadora, deixa disso, apaziguadora, segura Chávez, segura esse, enfim, e isso atrai os Estados Unidos. Mas é também a ideia de que agora mudou o balanço de forças aqui no nosso continente. Ou seja, a correlação de forças. a China tinha um intercâmbio comercial em 1997 de 8 bilhões com o nosso continente. Em 2008 já passava de 100 bilhões, ou seja, é o mais importante parceiro do Brasil, o segundo do Peru, compra cobre do Chile, segurou o preço das commodities num momento terrível. Então, isso muda um pouco, eu acho, o nosso xadrez. Quer dizer, a gente não tem mais aquela dependência, por exemplo, que o México ainda tem. O México está simbioticamente ligado àquilo lá. E isso é um fato novo. O cara é um pouco o cara que está na crista dessa onda. Vamos fazer uma pausa e voltamos já. Estamos de volta. Hoje o Observatório da Imprensa discute temas que vão ser notícia em 2010. Sérgio Bessermann, Brasil. Temos aí uma questão que vem crescendo e tornando-se mais grave, tomando conta, se espraiando, não é, que é a questão da corrupção. E a questão da impunidade. Não é? Como é que você, como economista, mas um homem que acompanha todos os fenômenos políticos, como é que você vê essa questão toda? Bom, como economista, eu acho que o peso do dinheiro, o valor do dinheiro no processo político brasileiro, mais especificamente o processo eleitoral, é muito exagerado. Eu sou a favor de reforma política, não pela crença de que um outro regime de leis, um outro sistema eleitoral fosse nos levar a eleger melhor. Não se trata disso, cada um tem suas virtudes e seus defeitos. Mas desse nosso voto proporcional, que na verdade é um mega distritão, é o voto dos estados, o peso do dinheiro na eleição é grande demais. E isso leva a que a disputa pelo poder atribua também a capacidade de competir na alavancagem de recursos de forma legal ou ilegal um peso muito grande. Como a impunidade, a lentidão da justiça é algo secular no Brasil, melhorando, mas permanece, melhorando agora mais por conta da internet, das várias mídias, do fato de que a luz do sol sempre acaba se projetando sobre esses processos, mas fica aquela sensação de que o fenômeno é muito mais generalizado do que os casos que são pegos. De modo que eu acho que nós deveríamos começar a pensar na questão do peso do dinheiro. Agora, como cidadão, o que eu reparo é que o pudor meio que acabou. Quer dizer, há poucos anos, depois da Constituição, da Constituinte, da redemocratização, um político que era pego numa situação duvidosa, ele ficava deprimido, ele saía da raia, passava 3, 4 anos no interior, voltava devagarinho. Não chegava a cometer araquiri, né? Não chegava, mas tinha pudor. E hoje, às vezes, nós vemos em todas as correntes o sujeito ser pego, mostra, apenas há uma lentidão no processo jurídico e, no entanto, ele no dia seguinte está se expondo na opinião pública sem qualquer pudor, sem sentir necessidade de explicar
aquela situação. Isso eu acho um pouco grave. Renato Lessa, o Sérgio Bessermann falou há pouco em impunidade, não é? E isso nos conduz a um problema que vem ganhando também certa dimensão, é de que a justiça está correndo, está tentando se modernizar, não é? E está criando um processo de judicialização da vida brasileira. Tudo cai na justiça. Quer dizer, a justiça, o Supremo virou hoje uma espécie de fórum onde se resolve tudo, não é? Como é que você vê essa... Há uma pequena distorção, porque a República foi concebida para ter 3 poderes equilibrados e um quarto que seria a imprensa que fiscalizaria. A coisa está subvertida, né? Os 3 poderes andaram equilibrados enquanto estiveram no texto de Montesquieu. Quando saíram, foram para a vida, já começaram a andar tortos. Temos esse problema. Mas aqui nós temos algumas peculiaridades. O desenho da Carta de 88 deu ao Judiciário um papel talvez mais importante na organização da República, né? Na verdade, o Judiciário e o Executivo, né, que tem atribuições imensas, né? Pode editar medida provisória, pode ter iniciativa de reforma da Constituição. E o Judiciário tem um papel estratégico de intérprete da constitucionalidade das leis. Isso numa Constituição que está carregada de direitos, não são só as regras do jogo da FIFA. Na verdade, são direitos substantivos fundamentais. E o Judiciário foi colocado na posição de fiscalizar o cumprimento desses direitos pelos governos e pelos legislativos. Então, é um poder extraordinário, que veio daquele movimento todo de democratização que culminou na Constituinte. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é a estrutura, digamos assim, material do Judiciário. A preparação dos juízes para exercer esse papel, né? Então, com frequência, quer dizer, essa atribuição constitucional, ela não corresponde à lentidão, né, digamos assim, à diversidade das opiniões, à não vinculação de uma série de decisões, né? O que transforma o judiciário num poder também de difícil legibilidade, quer dizer, não dá para ler direito, para interpretar direito o que ele está fazendo. O que acontece é que o Supremo também acaba sendo, digamos assim, a casa política mais importante da República, né? Quer dizer, teoricamente, deveria ser o legislativo através da representação política, claro, através dos partidos, né? Seria a casa legítima, porque é o legislativo que tem os votos da sociedade. O judiciário não tem. Ele nos representa funcionalmente, mas não politicamente. O que acontece é que os cidadãos estão aprendendo a apelar para o judiciário, né? Quer dizer, estão aprendendo a mobilizar o Ministério Público, estão aprendendo a entrar com ações diretas de inconstitucionalidade. É muito mais fácil o sujeito procurar o Ministério Público, o PROCON, o Ministério Público, né, para uma coisa mais, quer dizer, que tem consequências mais diretas, do que ligar para o seu deputado, né, ou ligar para o partido político. Quer dizer, essas pessoas desapareceram, quer dizer, essas figuras institucionais desapareceram do cotidiano do cidadão. E ficou o STF. E o judiciário acaba sendo, quer dizer, em todos os seus níveis, enfim. Né? Boiunga, falando em judiciário, nós temos aí um problema que diz respeito a nós, jornalistas, não é? E a sociedade como um todo, claro. É que de repente, temos essa distorção da censura judicial, que é absurdo isso. Que é absurda, claro. E que chegou a esse caso da censura que foi julgado com a tecnicalidade mal compreendida pela opinião pública. E eu tenho a impressão que, só para voltar um pouco ao que foi dito isso, eu concordo, a judicialização da vida política brasileira reflete a demissão, a omissão e a desmoralização do legislativo brasileiro, que causa constrangimento e vergonha na opinião pública brasileira. Por sua vez, a contrapartida ruim em termos de educação cívica é que se habituou no Brasil essa ideia, muito popularmente talvez, de que a vida pública é feita para você tirar vantagens, benefícios pessoais. Então, o espírito público é uma coisa que viceja mal entre nós. Mas eu acredito que é importante que haja ativismo por parte dos controles sociais, uma imprensa ativa, tribunais independentes, sim, Ministério Público ativo, enfim, concursos públicos para a função pública. E o ideal, e eu não sei como fazer isso, foi o que eu ouvi uma vez do professor americano, que dizia lá em Colômbia, que ele dizia que o ideal era ter um plano real da política. Ou seja, finalmente a gente expurgar a política dessa espécie de cupim
que a gente vê diariamente abrindo o jornal, e eu não sei, não há passe de mágica, não há urve política ainda, mas eu gostaria que houvesse, porque eu acho que isso é que está criando desequilíbrio. Agora, Sérgio, essa censura ao Estadão, não é? Quer dizer, o jornal é proibido de publicar, quer dizer, proibido previamente. A autoridade judicial não sabe o que ele vai publicar, mas proíbe previamente, que assume-se como censura, como um censor prévio, de que ele não pode falar neste assunto, não é? E isso dura 140 dias, não é? Quer dizer, como é que você vê essa situação? Porque isso aconteceu uma vez e pode acontecer daqui para frente outras vezes, né? Eu vejo com muita preocupação, sinto a falta de uma primeira emenda clara o suficiente para que o assunto não fosse controverso na nossa Constituição. Fico imaginando diversos outros momentos de avanço da sociedade democrática do Brasil nos últimos 20 anos, quando tivemos o impeachment de um presidente, a discussão do processo orçamentário no Legislativo, o caso dos anões do orçamento, e diversos outros momentos, se já na vigência das brechas abertas por essa decisão relativa ao caso do Estadão, que em muitos momentos gravações e outras fizeram parte de um processo político que consideramos como de avanço. A melhor maneira de corrigir os excessos que ocasionalmente possam ser cometidos no exercício da liberdade de imprensa é com mais liberdade de imprensa, que penalize ocasionais atos de responsabilidade. Eu queria só acrescentar uma nota ao Pedro, que você concorda inteiramente, e queria prestar minha homenagem aqui ao voto do ministro Celso Mello, que foi exatamente no sentido que você está dizendo, de que é um absurdo histórico, inclusive em termos de tradição de todas as constituições brasileiras, que desejaram e que visaram essa realidade de que a liberdade ela mesma é que se corrige, e a cidadania é que exerce essa vigilância, e que é um absurdo que a tecnicalidade, inclusive o artigo 220 da Constituição diz claramente que não se pode criar embaraço ao trabalho da imprensa. Renato Lessa, professor de teoria política, sua palavra sobre essa questão eu acho fundamental, porque há inclusive também atrás dessa coisa do Estadão, atrás de uma condenação da Folha, que ninguém comentou há poucos dias atrás, a Folha, porque fez uma série de denúncias contra um juiz lá de São Paulo, a Folha foi condenada a pagar, mas vai recorrer, claro, 1.200.000. E o repórter, um repórter investigativo dos melhores que o Brasil tem, se considera intimidado, porque ele trabalha há anos para descobrir um negócio e vai em frente, e de repente um juiz solidário com o outro põe tudo. Como é que você vê essa? Não, isso é com muita preocupação também, quer dizer, essa decisão com relação à questão do Estadão, acho que é inédita, quer dizer, ela é uma bizarria institucional total, né? E cria, na verdade, quer dizer, é um péssimo sinal, né? Quer dizer, eu não diria que a liberdade de imprensa está ameaçada, mas isso é um péssimo sinal, quer dizer, isso é a porta aberta para que outras iniciativas dessa natureza, na medida em que mobilizadas por interesses políticos eventualmente expostos, né, pela imprensa, possam ter esse tipo de resultado, né? Agora, me preocupa uma outra coisa também, Diniz, que é o fato de que como é que um país como o Brasil, né, com enfim, milhões de eleitores, com uma vida social muito ativa, como é que a nossa imprensa é pequena? Quer dizer, eu como consumidor de imprensa... pouco diversificado. Eu acho que isso é um óbice à liberdade da imprensa, quer dizer. E evidentemente que isso não justifica nenhuma medida política ou jurídica que cerceie este ou aquele veículo. Agora, há uma dinâmica digamos assim, do mundo da imprensa que fez com que nós perdêssemos a pluralidade de jornais que nós tínhamos. O Rio de Janeiro tinha, sei lá, mais de uma dezena de jornais há 20, 30 anos atrás. E estamos reduzidos a pouquíssimos jornais com expressão nacional. Capitais do Brasil importantes, né, tem praticamente jornais regionais, locais, com cobertura nacional muito medíocre e internacional nem se fala. Então, quer dizer, às vezes eu tenho a sensação de que a imprensa, ela está perdendo, a imprensa, sobretudo os jornais, né? Claro. Ela está perdendo a corrida para a informação, para a formação de um público minimamente atento à vida pública no país, né? E, portanto, fica vulnerável a esse tipo de solicitação política feita ao judiciário. Corporativa. Corporativa, claro. Está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos já.
Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que nesta edição faz uma reflexão sobre 2009 e analisa os temas que vão pautar a nossa mídia em 2010. Sérgio Bessermann, há um ano atrás surgiu, no calor da conversa, que foi extremamente agradável e enriquecedora, surgiu a palavra os aloprados, já não no plano nacional, não é? Que já tinha sido usado pelo presidente Lula em 2006, mas no plano internacional. Como é que você vê os aloprados hoje aí nessa sociedade de espetáculo, né? Porque hoje temos o grande espetáculo político, né? Bom, acho que foi o Renato que mencionou, eu acho que os aloprados estão devendo. O mundo está se ressentindo de um excesso de aloprados e de uma carência de dirigentes políticos que pudessem ser chamados de estadistas. Agora, na reunião do clima em Copenhague, fez falta um Churchill. E faz falta no mundo, claro, o Obama pode representar uma mudança nisso. O Obama junta carisma com uma formação intelectualmente muito sofisticada, mas vai precisar de tempo. Por enquanto, o que vimos foi uma concentração nos problemas internos da sociedade norte-americana. Mas falta no mundo lideranças, fazem falta efetivamente lideranças capazes de sugerir rumos e colocar isso em debate. E há um excesso de dirigentes, como os atuais dirigentes israelenses, excesso de provocações, como o presidente do Irã, numa escalada autoritária extremamente preocupada e sempre fazendo declarações que representam um atraso civilizatório para a humanidade, como a negação do Holocausto. O nosso venezuelano Chávez também trazendo pela primeira vez em décadas declarações de um presidente de país da América Latina que fala em guerra com o outro de uma maneira assintosa, ainda que não haja atos que deem consequências às suas palavras. Então é um contraste muito interessante esse entre o que falávamos no primeiro bloco do programa, o surgimento de uma opinião pública mundial e uma consciência maior dos problemas do mundo e a exigência de uma governança à altura e, paradoxalmente, dirigentes, às vezes com altos índices de popularidade, ninguém chega aos pés do Lula, mas no mundo inteiro há índices de popularidade muito elevados para os dirigentes políticos, mesmo na situação de crise. É como se a figura do pai, do protetor masculino se afirmasse nesses momentos, as pessoas precisassem de segurança, ou é um fenômeno que ainda precisará de interpretação. Mas esse contraste entre dirigentes que se emocionam muito com questões pequenas de seus países, mas incapazes de apresentar propostas, e a demanda que a sociedade global hoje tem por soluções para os grandes problemas que estamos todos vendo, é muito interessante, vai continuar aparecendo sucessivas vezes em 2010. Renato Lessa, os aloprados, os estadistas, como é que você situa isso nesse espetáculo político do mundo? Eu acho que, do modo geral, está havendo uma rarefação muito forte, né, da qualidade da liderança política em várias sociedades. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que há um desinteresse muito forte, né, pela participação eleitoral tradicional, isso é muito forte nos países do chamado primeiro mundo. Né? Há uma descaracterização, um enfraquecimento programático dos partidos políticos, né? De modo que as contendas sociais, por exemplo, tendem a serem travadas fora, né, dos ambientes institucionais mais tradicionais. E isso está associado ao fato de que a política ganha cada vez mais foros de espetáculo, né, de exposição pessoal, né, biográfica. Né? Eu acho que os casos do Berlusconi, do próprio Sarkozy, em escala menor, mas também muito midiático, né, dão uma espécie cria uma espécie de atmosfera, né, que define o papel dos dirigentes. Né? Cria uma espécie de jet set internacional, círculo internacional de celebridades, uma espécie de redemoinho, né? Que acaba sinalizando hábitos que pouco tem a ver com a ideia de líderes políticos representativos, de democracias, com processos políticos próprios, entende? Uma espetacularização desses processos. Né? Isso é muito preocupante, quer dizer, que está associado, por outro lado, ao esvaziamento do discurso político. Quer dizer, o ponto que nós fizemos no início da nossa conversa aqui, quer dizer, em que medida a conversa em Copenhague pode ter sido o surgimento de um outro vocabulário
outra expressão política, eu acho que é o oposto, né, do vocabulário político tradicional e que está expresso em lideranças políticas cada vez menos expressivas, né? O Brasil tem um líder que tem uma popularidade extraordinária, conseguiu amalgamar enfim, concentrar em si uma popularidade excessiva. Eu gosto de dizer que 60% já seria um número considerável, 80% talvez seja um exagero, mas corre o risco de nos deixar um vácuo de precipitação pessoal imenso, porque o cenário que se apresenta após, né, após Lula, seja Serra ou Dilma, é o cenário do vazio de carisma. Quer dizer, então acho que nós vamos ter que viver a falta, né, dessa... Ou nos acostumar. Ou nos acostumarmos com isso, exatamente. Boiunga, como é que você vê essa... Olha, eu não sinto tanta falta de carisma. Eu concordo com o Renato de que, evidentemente, está faltando lastro, grandes políticos, isso não há a menor dúvida, grandes lideranças. Mas eu me contento com processos de serenidade, não autoritários, em que a alternância é absolutamente normal, em que a imprensa funciona bem. E eu pego aqui um eixo tranquilo, sereno, que é o eixo Chile, Brasil e Uruguai. Agora tivemos eleições em 2 países, Uruguai e Chile, absolutamente tranquilas. A concertação que estava há 20 anos no poder arrisca de perder para um candidato da direita. E tudo bem, ninguém está preocupado, não há tentativa de golpe, nem lá. Enquanto isso, os aloprados da Alba continuam num discurso inteiramente histérico, autoritário, contra a imprensa, criminalizando a oposição, tentando dizer que você se opor é sempre uma conspiração pró-imperialista, etc. E essa última reunião da Alba em Havana parecia um teatro do absurdo, porque se falava, inclusive, do modelo independente, etc., soberano, contra o modelo dependente, quando a gente sabe que Cuba, hoje em dia, está vivendo do dinheiro que vem da Flórida, importa 80% do que come, o petróleo do Chávez, enfim, não bate com o discurso, entende? Eu me contento, por enquanto, de uma espécie de normalidade não autoritária da política, na falta, é claro, de grandes líderes que eu espero que venham um dia. Não, eu concordo inteiramente. Acho até que para essa normalidade uma baixa no teor de carisma pode ajudar. Não vai fazer nenhum mal. Só tem um dado. Há uma pesquisa desde 95 anual aqui na América Latina, Latinobarômetro. A desse último ano é muito interessante. É muito interessante porque é feita em todos os países da América Latina. A figura mais importante para os latino-americanos, Barack Obama, primeiro lugar. Segundo lugar, Lula. Terceiro lugar, quem? O rei Juan Carlos. E esse ano de 2010 vai ser o ano da independência contra a Espanha. E, não obstante, o rei de Espanha muito interessante, é o terceiro líder. É como uma afirmação dos valores. E lá atrás está o Chávez e o Fidel Castro. Agora, temos assuntos ainda que, digamos, mais agradáveis, mas que tem a sua densidade, não é? Que é o esporte, não é? Nós estamos aí entrando numa temporada esportiva, quer dizer, de alguns anos, mas que a gente não pode perder de vista, sendo que, primeiro, a África vai entrar no cenário mundial com o futebol, não é? Como é que você vê isso, Sérgio? Flamenguista, não é? Feliz da vida. Não, ano passado não pudemos projetar o campeonato do Mengão, foi um erro, mas agora projetamos, será hepta. Mas é um momento importante para o continente africano, estão ocorrendo mudanças grandes lá e seria muito bom para o Brasil e para a presença brasileira na África, no sentimento, na emoção dos africanos, que já torcem sempre por nós, se o Brasil pudesse ser campeão. Teria esse valor a mais, além da conquista de um outro título mundial, naquilo em que nós somos melhores, daquilo que o mundo presta mais atenção, e é um grande negócio e faz parte do fortalecimento da marca brasileira no mundo, mas seria realmente uma externalidade positiva, como dizem os economistas, se no primeiro torneio disputado na África o Brasil tiver a felicidade de se tornar campeão. Mas para a África também é um acréscimo de autoestima, né? Quer dizer, ela
ela se mostra capaz de organizar um evento, jogo. já está quase tudo pronto. Sob o olhar do mundo inteiro. E, aliás, a própria África certamente também se sentiria, festejaria ainda mais se o campeão for um país africano, claro, ou se for o Brasil, que eles interpretarão como se fosse uma vitória também. Renato, como é que você... Não, concordo inteiramente. Eu acho que a vitória brasileira na Copa da África vai ser um acontecimento cósmico, né? Vai ser excelente. E eu acho que é um momento importante para a África. A África, do ponto de vista, inclusive, esportivo, tem seleções fortes. E acho que isso pode exercer o efeito de deslocamento do lugar subalterno que a África acabou por ser colocada no grande arranjo internacional. Agora, também as nossas conquistas, né? A Copa do Mundo no Brasil e a Olimpíada. Chegaremos a ela. Mas quanto à África, estou de pleno acordo. Eu queria puxar para... Eu acho que um dos assuntos mais importantes, decisões na área esportiva esse ano, foi a decisão de que o Brasil pode e vai sediar os Jogos Olímpicos. Chegaremos lá. Isso eu acho. Mas isso coincide com uma série de temperaturas do Brasil que estão sendo tomadas pela revista Economist, quando põe na capa o Brasil decolando, etc. O Brasil eu acho. Não, e quero dizer que isso tem uma dimensão continental. Eu estava na Venezuela quando saiu a notícia, os venezuelanos comemoraram como se fossem brasileiros, nos abraços. É uma vitória do continente. Eu tenho a impressão que na África o futebol também será visto como uma vitória não apenas da África do Sul, e do Mandela, etc., mas de todo o continente. Então, e esses dois eventos esportivos, a Copa do Mundo em 14, a Olimpíada em 16, de repente, e aí é um dado pessoal que eu trago, né? Quer dizer, até hoje todo mundo achava o título Brasil País do Futuro uma coisa pejorativa, né? E hoje, a propósito da Copa do Mundo e da Olimpíada, o Brasil voltou a ser o país do futuro, né? Em função de dois eventos esportivos. Como é que vocês veem essa consagração através do esporte, né? E aí entramos nesse assunto. Acho que foi um grande momento do Brasil e do Rio de Janeiro, envolve esse reconhecimento. Agora, é preciso estar à altura do desafio. É um futuro muito próximo, não é mais aquele futuro da década de 50, 60 e mesmo 70, apesar do regime militar. Não é mais o brasileiro profissão esperança. A Copa do Mundo é em 2014, as Olimpíadas é em 2016. Então, agora é Brasil, qual país no futuro? E mais, num mundo em transformação. Foi uma vitória magnífica, inclusive do ponto de vista da competitividade técnica das propostas. Mas o mundo está em transformação. Tem uma agenda com a qual iniciamos o programa, que é a agenda da sustentabilidade, especificamente da mudança climática. O Rio de Janeiro e o Brasil são vistos no mundo como países muito especiais nesse contexto, por uma série de razões. E o olhar que o mundo colocará sobre o Rio e o Brasil em 2016 vai estar balizado por esta agenda. O Rio é visto como a capital ecológica em pesquisas que se faz mais de uma vez. De modo que nós teremos que performar em 2016 duas coisas. De um lado, jogos que deixem para a cidade e para o Brasil não apenas uma boa lembrança, mas também uma cidade melhor. Uma cidade melhor para os cariocas, mas também teremos que performar, além da eficiência nos jogos, uma correspondência com essa demanda de sustentabilidade, que é como o mundo vê a cidade do Rio, né? Renato. Eu acho também são duas oportunidades fantásticas, extraordinárias, especialmente a Olimpíada. O presidente Lula, logo que saiu a decisão, disse uma coisa muito forte, né? Que o Brasil devia ao Rio de Janeiro esse tipo de conquista. O Rio de Janeiro merece ser compensado pelas perdas que teve, históricas, desde a perda da capital, a fusão mal feita. Eu acho que ele pôs uma dimensão histórica importante, identitária, na conquista da Olimpíada. Agora, eu tenho medo muito grande da elite política do Rio de Janeiro, tenho medo dos governantes do Rio de Janeiro, dos representantes do Rio de Janeiro, de alguns empresários que semente de pessimismo que eu guardo como condição de alguma lucidez, me diz que vão fazer tudo para não perder a oportunidade desse alinhamento. Quer dizer, uma Olimpíada e uma Copa do Mundo no mesmo momento. Então, é fundamental uma inspeção social a respeito do que os nossos políticos e empresários vão fazer. A mídia tem um papel. Eu só tenho uma torcida
temperar o teu pessimismo, a sua apreensão, que é a minha também, é que eu acho que aí vai funcionar também a opinião pública. Sim, claro. Ou seja, o choro do Lula foi um elemento naquela festa, um elemento emotivo, que traduziu alguma coisa que não é da ordem da técnica, nem da tecnocracia, nem da administração pública, mas do povo. Eu acho que essa promoção do povo do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é bom de festa. É bom de festa, é campeão. Todo ano faz a maior festa e a melhor festa do E planeta. bem organizado. Quero agradecer a presença do professor de Ciência Política Renato Lessa, do economista Sérgio Bessermann e do jornalista Cláudio Boiunga. Com isso, chegamos ao final de mais uma temporada do Observatório da Imprensa. Enquanto nos preparamos para o ano que vem, você poderá assistir nas próximas semanas os programas que foram destaque em 2009, inclusive a série de 4 episódios sobre os 70 anos do início da Segunda Guerra Mundial. Para todos, boas festas e um feliz 2010. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.